Gente, está aí o famoso Astaroth, tá? Essa representação não é um sigilo, não é um selo, não está selado, tá? Mas vocês vão encontrar por aí sempre normalmente selado. Astaroth, vamos, depois eu lembro isso. Vamos lembrar que Astaroth foi muito associado ao ser o masculino de Astarte. Bom, mas na época em que este selo foi criado, este desenho foi criado, nós devemos lembrar, sempre quando estudarmos alguma coisa de religião, devemos lembrar de quando surgiu. Quando é que surgiu? Bom, isso foi o que os livros nos dizem, é que isto é do século XVIII. O que acontecia no século XVIII? No século XVIII, há outro detalhe, a pessoa que criou isso, segundo as pesquisas, era alguém ligado à igreja católica. Era a única igreja forte naquela época. Religião grande, forte, que tinha poder, era a religião católica. Então a maioria dos magos, dos bruxos, não dos que a igreja considerava bruxos, tá? Mas daqueles que estudavam, estavam praticamente todos os magos estavam ligados à cultura cristã e católica. E naquela época, toda vez que havia uma manifestação, a igreja evangélica ainda não tinha os programas de TV, então naquela época, toda vez que uma divindade se manifestava, um espírito se manifestava em alguém, ou alguém manifestava uma incorporação, alguma coisa, o que a igreja evangélica hoje diz que é Exu, ou Magira. Naquela época a igreja evangélica ainda não tinha canal de televisão, então naquela época se diziam que eram demônios. E Astaroth ficou muito conhecido nessa época, porque Astaroth, a palavra Astaroth, existem pesquisas que ela seria o plural de Astarte. Pesquisa, gente, não tem nada confirmado, tá? Mas por que ele foi associado aqui a esse símbolo? Porque, como ele foi considerado, já era naquela época, existia a ideia de que ele podia ser um plural, e quando os demônios, que a igreja considerava demônios, incorporavam uma pessoa e faziam aqueles rituais de exorcismo, normalmente o demônio se apresentava como legião. Ou seja, não era apenas um, eram vários. Então, quando foi criado esse sigilo para Astaroth, como considerado chefe, gente, chefe, tá? Não duque, não general, não tenente, essas coisas que vocês vão encontrar por aí, que Beelzebub era general não sei de quem. Isso não existe no mundo espiritual. Mas vamos lá, as representações. Astaroth é aquele que é muitos e aquele que dá as opções para que o homem, que é o centro, tá? Isso aqui, esse desenho que está aqui, não é um pentagrama, não é um pentagrama. Isto é uma estrela de 5 pontas, a representação do homem. O homem tem diversas escolhas, em todas as escolhas que ele fizer, ele será tentado. Esta é por isso que o demônio foi chamado legião. Não haveria caminho, não haveria saída. O demônio cercava a pessoa que estava sendo atingida por isso. E a igreja, e não esqueçam quem desenhou isto, estava diretamente ligado à igreja. A igreja ditava tanto as leis do cristianismo quanto a do anticristianismo. Bruxo, isso é um absurdo. Se vocês acham que é um absurdo, então leiam o Martelo das Bruxas, porque tudo que é bruxo e estudante de ocultismo lê. Eu não sei por que eles leem o Martelo das Bruxas, se foi um livro criado pela Igreja Católica, tá? Um livro criado pela Igreja Católica para condenar bruxo. É interessante ler? Mas ali você não vai encontrar ritual nenhum, você vai encontrar formas de torturar as pessoas, tá? Porque
A Igreja Católica ditava o que era a religião e o que não era. E tudo aquilo que ela ditasse que não era, estava consagrado e pronto. E muitos magistas seguiram dogmas daquilo que a Igreja disse que era contra ela. E como eles queriam, alguns, né, queriam glorificar a Lúcifer, a Satanás, ao diabo, então usaram esses preceitos que a própria Igreja criou. A Igreja disse, olha, isso é contra nós. Então, a partir dali, se a Igreja está dizendo que é contra eles, se eu não concordo com o Deus deles, eu vou fazer aquilo que eles dizem que é contra. A missa negra é um exemplo disso. Esta cruz invertida é outro exemplo disso. A representação de Trindade sempre nas pontas, mostrando que não há, que mesmo que o homem busque a Trindade, Astarote ainda é o dono, porque ele tem, veja aqui, ó, isso aqui são dois cetros, que ele é mais poderoso que estas, como é que eu vou colocar? Que esse recurso, digamos, que o homem buscar a Trindade depois que ele está ocupado, incorporado, no caso do exorcismo, que ele assumiu o corpo de alguém, que eu não acredito, tá? Vou deixar bem claro isso. Não acredito que nenhuma divindade dessas, nenhum que vocês conhecem como demônios, nenhum deles ocupa o corpo físico de um ser humano. Mas eu falo sobre isso em outro vídeo. É por isso que eu disse, nesta época aqui que esse desenho foi criado, acreditava-se que essas manifestações eram de demônios. E porque a igreja evangélica ainda não tinha programa de televisão. Se tivesse programa de televisão, diria que era Exu, tá? E os espíritas diriam que eram espíritos maus. Bom, mas eu faço um vídeo falando a respeito disso, tá? Então, quando se criou isso, se criou o domínio deste demônio, que era muito perigoso, que representava uma legião, por isso que ele sempre se apresentou como legião, sempre Astarote dizia ser uma legião. Quem estava manifestado com alguma divindade que acreditava que fosse legião, que fosse Astarote, se manifestava desta forma, dizendo que ele era muitos, ou seja, ele liderava muitos. Por isso que este é um dos mais ricos, com simbologia maior. O retorno, a tentativa do homem de retornar ao domínio do seu corpo, que é representado pelo meio, o homem e o corpo, a tentativa de volta. Mas Astarote mostrando que ele é muito poderoso, tem dois cetros, que ele tem muita gente trabalhando para ele. Astarote é aquela divindade que nos coloca muito à prova, muito prova. Astarote nos coloca sempre em situações um pouco difíceis, para que nós possamos provar que nós somos capazes, tanto de adorá-lo, se for o caso, tá? Quando eu tenho algum problema aqui, eu tenho um problema que eu faço esse tipo de trabalho, eu sei que quem está me colocando as dificuldades é esta divindade. Ela me coloca de problemas. Por quê? Porque ela quer a todo momento que eu dê demonstração, no meu caso, né, que trabalho com ela, que eu tenho que estar, por mais difícil que as coisas estejam, por mais complicado que as coisas estejam, eu tenho que provar que eu não perdi a fé nela. Tá bom? Mas o próximo trabalho eu vou ver se trago, falta só o Beelzebub. As pessoas às vezes perguntam, bruxo, Lúcifer, Beelzebub e Astarote, ou é Lúcifer, Astarote e Beelzebub? Bom, aí existem duas vertentes, que eu poderia citar aqui o nome, mas não vou citar. São duas pessoas conhecidas, que são duas vertentes de estudos sobre isso, tá? São dois magistas. Um coloca no livro dele Lúcifer, Beelzebub e Astarote, e outro coloca Lúcifer, Astarote e Beelzebub. Para mim, se vocês querem a minha opinião, não existe isto. Existe Lúcifer, e abaixo dele
Beelzebub e Astarote. E também existe a concepção, que eu também uso, tá? Que todas essas três potências são apenas formas de ver a mesma energia, ou seja, os três, Lúcifer, Beelzebub e Astarote, seriam emanações de uma mesma divindade. Assim como Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, são emanações de um Criador que foi que criou tudo e criou inclusive tudo isso que nós vemos e todas essas divindades e demônios que as pessoas, alguns consideram demônios. Tá bom? Então o próximo trabalho eu venho falar sobre Beelzebub, que é o último que eu faço. Depois nós damos sequência, aí eu retorno dando sequência a Lúcifer, a mão direita de Deus, o vídeo número 3. Tá bom, gente? Um abraço.